Quarto dia. Ponderação. Do que padeceram os santos peregrinos no caminho para o seu desterro e sua rara conformidade. Pondera como deixando estes santíssimos peregrinos a cidade de Gaza e se desviaram do povoado, tomaram o caminho pelo desterro de Bersabé, dilatado por espaço de 60 léguas. Muito foi o que os santos padeceram nesse desterro. Era tempo de inverno, e como não tinham onde se acolher, lhes era preciso passar as noites ao sereno, sem algum abrigo mais que a capa de São José. Dando a isso lugar, os 10.000 anjos que acompanhavam a esses santíssimos peregrinos, porque os anjos de Deus, ainda que confortam, nem sempre aliviam das aflições, para que se não perca a ocasião do merecimento. Foi grande o que os santos tiveram nessa tribulação, porque além da moléstia da jornada, intemperança do ar, rigor do frio, sereno da noite, era tanta falta do sustento, que chegou a ser extrema a sua necessidade. Havendo dia em que, gastando-o todo em caminhar, e não tiveram em todo ele que comer. Sobre isto se levantou um grande temporal de vento e águas que sumamente afligiu a Senhora e São José, e não tanto pela moléstia própria, quanto pela que conheciam, sentia o menino Deus, que para se mostrar humano, chorava eternamente e tremia de frio. Nesta tormenta desfeita de trabalhos, formada dos elementos entre si encontrados e só unidos para com mais força obrarem aos santos a matéria do merecimento, caminhavam eles com tanta paz e serenidade de ânimo e com tanta conformidade com a vontade de Deus, que harmonia, que fazia assentos nos seus corações, soava em doces cânticos e divinos louvores, entoados ao seu Criador, oferecendo-lhe, juntamente por amor dos homens, todos aqueles trabalhos que padeciam. A vida deles e daquela conformidade. Considera, alma minha, os teus trabalhos e a tua conformidade com a divina vontade. Em ti a falta de conformidade faz que os pequenos trabalhos te pareçam grandes. E nestes santos, como a sua conformidade era tão rara e excelente, ainda os grandes trabalhos lhes pareciam tão ligeiros e suaves, que os levavam com a boca cheia de louvores de Deus e o coração de júbilo. Ah, santíssimos peregrinos, já conheço que não é o que faz pesados os trabalhos desta vida, a gravidade deles, mas sim a falta de conformidade com a divina vontade. Porque se eu estiver unido com Deus, que tudo pode, tudo havia de poder, e a quem tudo pode, nada pesa. Ó soberanos senhores, Jesus, Maria, José, que tão unidos tinhais as vossas vontades com a de Deus. Por isso, com tanta conformidade, sofrestes trabalhos tão sensíveis no vosso desterro. Por estes e por aqueles vos peço que alcanceis de Deus uma íntima união com a sua santíssima vontade e também com a vossa, para que daqui por diante leve com inalterável paciência e perfeita conformidade todos os trabalhos desta vida, os quais ofereço já juntos com os vossos ao Eterno Pai, para que Ele, pelo amor que vos tem e em atenção aos vossos merecimentos, não atenda ao quanto o tenho ofendido, por não aceitar de boa vontade os trabalhos que sua poderosa mão me tem enviado, e me dê graça para que eu me saiba
aproveitar de tanto bem, qualquer seja o padecer, por seu amor, todas as penas deste mundo, pelas quais se merecem os gozos sempiternos, que não têm fim e se escapa às penas do outro mundo, que são eternas. Neste quarto dia, o autor deste livro faz-nos pensar nos padecimentos que José, Jesus e Maria sofreram no caminho do seu desterro. Porque não foram poucas as dificuldades que eles tiveram. E aos poucos vamos conhecendo que este caminho não foi tão rápido e seguro como eu pensava. Eu estou agora a conhecer que o caminho para o Egito não foi certo, nem desprovido de perigos, de toda espécie de perigos, de toda espécie de calamidades. Mas Jesus, Maria e José nos ensinam a conformidade com a vontade de Deus, pois eles estavam no inverno a padecer imenso frio. Não por eles, que Maria e José já eram adultos e quase que esse tipo de sofrimento, esse tipo de falta de aquecimento, que a única coisa que os recolheu foi a capa de São José. Tanto é que depois existe uma devoção da capa de São José, que depois posso mais tarde eu também tentar trazer para aqui. Mas o que aconteceu aqui? Maria e José estavam preocupados com o menino Jesus, com a criança. E a criança até chorava. Chorava mesmo sendo Deus, mesmo sendo uma criança, não como as outras, mas para quase que indicar que também, na sua humanidade, sentia frio. E apesar dos anjos que estavam a acompanhar esta sagrada família na sua caminhada, os anjos também não interviam em tudo, porque é preciso que a alma de uma pessoa seja provada com as dificuldades. Porque se nós não tivermos dificuldades na vida, como é que é provada a nossa fé? Por vezes escuto pessoas a dizer que não querem doenças, não querem sofrimento, querem uma vida fácil. Por que Deus não facilita tudo? Mas num caminho largo e facilitado, como se provará? Como se provará a tua fé? Isto é um pouco parecido, claro, com muitos limites, é um pouco parecido com aquilo que por vezes vemos nos Jogos Olímpicos ou no desporto. Hão de ver que por vezes os jogadores de futebol, mesmo vamos pensar assim num jogo de futebol, está a chover, está a ventar e eles estão ali a jogar com imensa força. São poucas as vezes em que um jogo é parado por questões climatéricas. O nevoeiro, a falta de visão talvez seja um deles, mas eu já vi jogadores de futebol ali, diante de uma chuva torrencial, diante de lama no chão, ali a jogar, como se não fosse nada aquilo que estão ali a atravessar. Então, se nós conseguimos aceitar e ver isso como algo nobre, olha como eles enfrentam todas as calamidades do campo e continuam a jogar. São fortes, são resistentes. Da mesma forma, a alma que padece sofrimentos na sua vida e se mantém forte, diante das adversidades, das tempestades, das lamas, da dor, do sofrimento, do luto, também é causa de louvor. Mas ao contrário destes jogadores de futebol que estão ali a jogar muitas vezes por dinheiro, por troféus, o nosso troféu chama-se vida eterna. É um troféu que não é deste mundo, que não pertence a esta terra. É um troféu que um dia receberemos, caso nos mantenhamos firmes neste caminho de fé. Diante do sofrimento, perseguição, aniquilação, que muitas vezes somos sujeitos.
por vezes de onde nós menos esperamos, por mesmo às vezes na nossa própria casa. Temos discussões, sofrimentos que temos que calar por amor, por caridade ao próximo, porque, infelizmente, as pessoas não estão todas dispostas a serem misericordiosas. As pessoas muitas vezes sabem a Bíblia de cor, mas poucas são aquelas que as sentem, que sentem as palavras da Bíblia no seu coração. Uma coisa é ler a Bíblia e saber versículos e capítulos e saber a história disto e daquele patriarca. Outra coisa é viver na sua vida. A fé de Abraão, por exemplo, que não titubeou, que não teve dúvidas quando Deus disse: teu único filho, oferta teu único filho. E Abraão foi. E quantos hoje em dia têm dificuldade de aceitar que seus filhos sejam sacerdotes, que suas filhas se consagrem a Deus como religiosas, ou que seus filhos se tornem missionários, ou que sejam simplesmente católicos? Eis aí um dilema para os nossos tempos, em que o materialismo é que manda em tudo, até nos corações dos pais para com seus filhos. Por vezes, isso acontece, infelizmente. Como José, que foi traído pelos seus próprios irmãos, foi colocado num poço e vendido como escravo para viajantes. E ele, quando estava no Egito já recomposto, ele podia se vingar. Mas não. A única coisa que ele quis foi trazer sua família, seu povo para o Egito, para salvá-lo da fome. O coração que se ergue para Deus, diante do mal, diante da maldade, enche-se de misericórdia. O coração que sabe a vontade de Deus não faz justiça por si mesmo, porque sabe que a justiça está nas mãos de Deus. E por isso está conforme a vontade de Deus. Esta santa conformidade que esta Sagrada Família nos ensina é quase que um aviso para nós. Será que nós nos conformamos com aquilo que vem, que nos parece quase que absurdo, mas a Deus, o que parece mal, mesmo do mal, Ele tira coisas boas, porque se Ele permite o mal, por vezes é para salvar a nossa alma, que se acomoda às riquezas, às comodidades da vida e se separa de Deus, e às vezes perante uma doença, perante uma dificuldade, procura Deus. Foi assim que aconteceu comigo. Foi na dificuldade, na perda, que eu percebi que pouco conhecia do catolicismo. Tinha um catolicismo aparente. Pouco sabia da história da Igreja Católica. Pouco sabia dos dogmas católicos. A partir da mensagem de Fátima, a partir das memórias da irmã Lúcia, eu comecei a perceber que não há pouco tempo atrás, católicos como eu viviam o catolicismo de uma forma diferente. E por isso Nossa Senhora, quando apareceu às 3 crianças em Fátima, era um apelo para que os católicos acordassem, para que os católicos voltassem para a sua fé católica e não fossem enredados pelas comodidades de um mundo que se diz tão desenvolvido, mas cada vez mais cheio de guerras, de fome, de injustiças. Não se consegue. A paz só vem de Deus. A verdadeira saúde só vem da saúde espiritual em Deus. A verdadeira felicidade só vem da conformidade da nossa vontade com a vontade de Deus. Só quando Jesus Cristo reina nas sociedades é que o povo se ordena para a paz. E só quando nós nos ordenamos para a vontade de Deus é que temos finalmente paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.